Bom dia. A Caixa Geral de Depósitos não vai manter a agência em Almeida. A informação foi confirmada num comunicado do Banco Público. Há negociações com a autarquia para que alguns serviços da Caixa possam ser assegurados em instalações da Câmara Municipal. Serviços que serão prestados por funcionários do banco. Desde o encerramento da agência de Almeida, que a Caixa só dispõe de uma caixa automática nesta vila, que é a sede do Conselho. A autarquia de Almeida garante que esta é para já a solução mais favorável para ambas as partes. Pode operacionalizar a maior parte das operações bancárias, pode fazer pagamentos, podem as repartições públicas fazer o seu depósito através de um cofre especial que vai ser instalado e, portanto, com presença humana permanente, servirá para apoiar a área automática e para operacionalizar a generalidade das operações bancárias da Caixa Geral de Depósitos. Por isso, conseguimos um acordo que favorece ambas as partes. A NOS confirmou que pagou viagens à China a 5 colaboradores e mais 9 convidados externos. Vários dirigentes do Ministério da Saúde colocaram, entretanto, o lugar à disposição. Tudo porque terão aceitado fazer uma viagem à China organizada pela Huawei, em parceria com a NOS. O Ministério da Saúde anunciou que 2 desses dirigentes são o presidente e um vogal da Administração dos Serviços Partilhados. O caso das viagens pagas à China já teve consequências. Altos funcionários dos serviços partilhados do Ministério da Saúde colocaram um lugar à disposição, nomeadamente o presidente, Henrique Martins, e um vogal dos serviços. A confirmação foi dada esta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Ocorreram diversas reuniões com os referidos dirigentes, na sequência das quais foram colocados à disposição os respectivos lugares, em particular pelos senhores Presidente e Vogal do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. É a consequência das polémicas viagens à China em 2015, organizadas pela Huawei e que teve como parceira a NOS. Em nota, a NOS confirma que está a fazer uma auditoria interna para apurar o enquadramento da visita. O Ministério da Saúde já tinha pedido uma intervenção urgente à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde sobre este caso e espera agora os resultados para tomar uma decisão definitiva. Mas registra como positiva a atitude tomada pelos dirigentes de colocarem os lugares à disposição. Outra polémica relacionada com viagens à China estalou no início deste mês. O caso passou-se em fevereiro de 2015 e envolveu 3 militantes do PSD, entre os quais o deputado Sérgio Azevedo. Os outros envolvidos são Ângelo Pereira, vereador e candidato à Câmara de Oeiras, e Luís Newton, presidente da Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa. As viagens foram integralmente pagas pela Huawei. O caso está a ser investigado pelo Ministério Público. E há ainda outro caso polémico de viagens pagas a titulares de cargos públicos. Aconteceu durante o Euro 2016. O assunto provocou a demissão de 3 secretários de Estado do governo de António Costa, incluindo Rocha Andrade, responsável pelos assuntos fiscais. Em causa estão viagens para assistir a jogos do Campeonato Europeu de Futebol pagas pela Galp. O caso envolveu ainda 2 chefes de gabinete e um assessor de António Costa, que também se afastaram de funções. Está a ser instruído pelo Ministério Público. O Governo estabeleceu um limite de 150 euros para prendas a titulares de cargos públicos, quer sejam ofertas ou convites de cortesia. Esta nova lei foi aprovada em setembro do ano passado. O diploma estabelece, no entanto, 2 exceções. Não se aplica em viagens de membros do Governo em representação oficial do Estado. E a outra exceção é quando a recusa desta prenda superior a 150 euros possa ser interpretada como falta de cortesia ou de respeito. O ministro Augusto Santos Silva explicava na altura que a nova lei traduzia uma necessidade de autorregulação. O Governo, para seu Governo, para a sua conduta, por sua decisão de autorregulação, decide considerar como critério para a determinação do que seja a cortesia um certo valor pecuniário, abaixo de 150 euros. O sancionamento aqui é de natureza política. Portanto, inscreve-se nos deveres de responsabilidade política dos ministros e dos secretários de Estado dependentes do Primeiro-Ministro face ao Primeiro-Ministro e dos secretários de Estado dos Ministérios setoriais face aos respectivos ministros.
8h35, fazemos mais uma ronda pelo trânsito com a Sandra Pereira. Depois dos acidentes, como é que está a situação agora, Sandra? Sim, olha, o acidente do IC19, entretanto, já foi resolvido no sentido Lisboa-Sintra. Foi um acidente em Alfragide, junto ao Estado-Maior da Força Aérea, neste momento apenas com filas a partir de Pinamanique, mas há agora um outro acidente na Cril, no sentido Sacavém-Algés, no túnel de Benfica, junto à saída para Pinamanique, e já demora a partir da Pontinha. Atenção ao túnel da Avenida João 21, no sentido Campo Pequeno ao Laias. O trânsito está cortado no túnel da Avenida João 21 devido a trabalhos. A circulação está a ser desviada para a lateral. Na A5 de Cascais para Lisboa, filas da Pimenteira para as Amoreiras, a ponte 25 de Abril com filas a partir da Baixa de Corroios no IC20 junto à área de serviço. Nos restantes acessos à cidade de Lisboa, neste momento, sem grandes preocupações, e no Porto também com intensidade para a ponte da Rábida, mas sem paragens no sentido Gaia-Porto. Linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito, Antena 1 RTP, 821 0101. Os trabalhadores da Auto Europa vão avançar com a greve marcada para amanhã. Os sindicatos confirmaram a paralisação nos 2 plenários realizados ontem. Os trabalhadores estão contra o trabalho aos sábados durante 2 anos e meio, em troca de mais 175 euros por mês. O braço de ferro entre sindicatos e administração mantém-se, correndo o risco da produção do novo modelo ter de ser transferida para outra fábrica. O Governo está a preparar a criação de pelo menos mais um escalão de IRS intermédio. O objetivo é aliviar a carga fiscal de quem ganha até 20 mil euros. Haverá um alívio fiscal para as famílias no próximo ano, garante o Governo, mas não deverá ser para todos. O que estará em cima da mesa nesta preparação do próximo Orçamento do Estado é a criação de apenas um novo escalão. Essa garantia já tinha sido dada pelo Ministro das Finanças em junho. Em particular, no segundo escalão do IRS, tem uma taxa marginal de imposto muito elevada e nós estamos a desenhar uma medida que vai precisamente de encontro à necessidade de alívio fiscal. A intenção do Governo é devolver rendimento às famílias que ganham entre os 7 mil e os 20 mil euros brutos por ano. Atualmente há 5 escalões de IRS. O primeiro aplica-se a rendimentos até 7.091 euros e tem uma taxa de 14,5%. O segundo vai dos 7.091 até aos 20.261 euros, com uma taxa de 28,5%. E a taxa vai crescendo à medida que os rendimentos vão aumentando. No quinto escalão, quem ganha mais de 80.640 euros por ano paga uma taxa de IRS de 48%. Agora, o Governo quer criar um escalão intermédio que deve dividir em 2 os rendimentos que estão atualmente no segundo escalão. Não se sabe ainda qual será o intervalo de rendimentos que deverá ficar neste novo escalão e qual a taxa que será aplicada. Portugal pagou mais de 800 milhões de euros de reembolso antecipado ao FMI. O país deve agora menos de 40% do empréstimo. Nos últimos 2 meses foram pagos 2.600 milhões de euros, concedidos no âmbito do programa de ajuda financeira da Troika. O FMI emprestou 26 mil milhões de euros e o Tesouro Português já reembolsou perto de 17 mil milhões. Falta devolver cerca de 9.500 milhões de euros, valor que o Estado prevê liquidar no total até 2021. O Tesouro pretende aproveitar o financiamento mais favorável, com os juros mais baixos nos mercados, e assim conseguir uma poupança de cerca de 600 milhões de euros. A Farol registrou um resultado líquido de 61 milhões e 800 mil euros nos primeiros 6 meses do ano. Ano passado, no mesmo período, o prejuízo tinha sido de 8 milhões e 300 mil euros. Esta evolução reflete a valorização do investimento na brasileira Oi, detida em 27% pela Farol. Os resultados constam de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O resultado líquido da Marte e Fer nos primeiros 6 meses deste ano ascendeu a 5 milhões e 700 mil euros. Em 2016, o prejuízo tinha sido de 3 milhões e 200 mil euros. Os proveitos operacionais fixaram-se em 96 milhões e meio de euros, menos 10% do que é igual ao período do ano passado. Os resultados financeiros passaram de apenas 100 mil euros nos primeiros 6 meses de 2016 para 18 milhões e meio de euros no final do primeiro semestre de 2017.
Os números constam do relatório e contas divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Vamos então olhar para o PSI 20 e ver como estão a negociar os títulos na Bolsa Nacional. Nesta manhã de terça-feira, o índice está em terreno negativo a esta hora e a subir a Farol, Corticeira Amorim e Ibersol. No vermelho a esta hora BCP, Jerónimo Martins e também a Semapa. Os lucros do grupo Luz Saúde atribuíveis aos acionistas caíram 13% no primeiro semestre deste ano. Passaram de 10 milhões de euros em 2016 para 8 milhões e 700 mil euros este ano. De acordo com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a registrar um investimento total de 35 milhões e 500 mil euros. A empresa de saúde privada anunciou também um aumento dos rendimentos operacionais de 4,3% para 241 milhões e 200 mil euros. O tempo de espera para a cirurgia é, nesta altura, o maior dos últimos 6 anos. O Jornal Notícias avança que 211 mil pessoas aguardam por uma operação, 31 mil foram intervencionadas, mas já fora do prazo. O jornal diz ainda que há 22 mil doentes que passaram à frente, foram inscritos e operados no mesmo dia, não respeitando os critérios de prioridade e antiguidade das listas. O frio potencia o risco de ataque cardíaco. O estudo feito na Suécia foi apresentado no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, a decorrer em Barcelona. As infecções respiratórias e gripes são apontadas como fatores de risco para os ataques cardíacos. A redução da atividade física e as mudanças na dieta também podem contribuir. Estima-se que cerca de 10% dos casos de depressão sazonal aconteçam no verão. Se não for tratada, pode ter consequências graves. Ainda não se conhecem as causas da depressão sazonal, mas os especialistas acreditam que está relacionada com a influência da luz. Tema para a conversa com Marta Martins, psicóloga clínica. Marta, muito bom dia. Qual é a influência da luz, então, no nosso estado de espírito? A luz tem clara influência na melatonina, na serotonina, que são altamente influenciadores no nosso relógio interno e, consequentemente, também alteram o nosso humor, o nosso estado de espírito. Portanto, menos luz? Menos luz pode desencadear algum tipo de depressão. No entanto, cerca de 10% dos casos também podem desencadear depressão sazonal, a depressão chamada depressão de verão. Mas aí não terá a ver já, pelo menos, tanto com a influência da luz? Também tem? Também tem. Tem a ver com o aumento de luz e com o aumento da temperatura. Isto pode desencadear. É certo. O aumento da luz também pode desencadear a depressão, sim. Porquê? Lá está, pela alteração das vias centrais. Aqui tem a ver com a questão a nível cerebral. Lá está, com as alterações da melatonina, da serotonina, porque a luz tem clara influência. Havendo aumentos, 10%, registram-se no pico do calor, no início da primavera, verão, nesta altura de diferenças de temperaturas muito drásticas. Mas há também outros fatores que podem contribuir, como? Com certeza. Fatores de ordem psicológica, social, como, por exemplo, começa a aproximar-se uma altura onde existe um cuidado excessivo com a aparência física, o stress causado. Estamos a falar aí mais no início do verão, aquela Exatamente. altura de primavera, quando se começa a falar muito mais de dietas, por Justamente, sim. É a altura também que começa a época de férias, onde as pessoas têm uma preocupação tremenda sobre o local, sobretudo questões monetárias, se podem ou não podem ir. O não poderem ir pode causar também aqui alguns níveis de stress e frustração que desencadeiam também este tipo de depressão. Pessoas que estejam isoladas, isoladas não propriamente, mas que estejam sozinhas, o facto de não terem ninguém com quem ir de férias, ou pelo menos não terem aquelas pessoas com quem gostariam de estar nesta época, desencadeia, é um dos motivos que pode levar a desencadear. E por falar em mudanças, agora temos uma nova época de mudanças, regressa às aulas, final das férias, há aqui também um pico dos casos de depressão, não é? Sim, esta é a depressão mais comum, é a depressão sazonal mais comum, que é no início do outono, a chamada queda de folha, como vulgarmente se costuma dizer. Aqui, sim, registram-se grande parte das depressões sazonais, mas aqui já é outra depressão no inverno.
Em termos de psicologia, há alguns truques que possamos utilizar para diminuir um pouco, enfim, este impacto do final de férias? Manter sempre os seus hábitos regulares, manter exercício físico, mesmo que sejam em dias nublados, ter o hábito de ir sair um pouco até à rua, uma boa alimentação, ter cuidado na escolha da alimentação, são algumas das... Relaxar também, cuidar de si e viver a vida, sobretudo. Tudo isso junto pode ajudar. Claro. Obrigada, bom dia. Obrigada, Então, bom dia. Olharmos para esta questão das depressões sazonais e a forma como se pode combater esta tendência. Nos Açores, a Ilha do Corvo tem desde o início do mês um médico residente. Carlos Teixeira diz que quer permanecer na ilha até a idade de reforma. O novo médico do Corvo está fascinado com a ilha e sente-se acarinhado pela população. Devo dizer que fui recebido com os braços abertos de todos os corvinos e isso foi uma coisa que me tocou profundamente na minha maneira de ser. Se há um ovo embrionário atlântico de marca vincadamente portuguesa, penso que a Ilha do Corvo o identifica plenamente. O Corvo, para Carlos Teixeira, natural de Coimbra, que exerceu junto do espólio de Miguel Torga na Misericórdia de Arganil, é a continuação da obra do seu antecessor e colega de curso, Adelino Dias, recentemente falecido. O facto de, com esta idade, vir a este desafio é uma resposta a algum vento telúrico que o Adelino me mandou e que diz que tens que vir cá continuar o que eu comecei. Carlos Teixeira veio há um mês e defende a humanização da medicina como desafio do século e que a responsabilidade de um médico é idêntica, seja qual for o local onde se exerce. A letra do fado, que o Miguel Torga fui eu que a fiz, é um fado de Coimbra, a minha terra é Coimbra, e sempre gostei de homenagear as figuras que efetivamente me marcaram. Miguel Torga é um deles. Ele está disposto a ficar no Corvo até ter a sensação de missão cumprida. Quando acabar este meu desejo de memória e de referência, não irei exercer mais, irei reformar. Carlos Teixeira está pronto para fazer caminho caminhando, mas para já está satisfeito com as condições de trabalho numa unidade de saúde com 2 administrativos e 2 enfermeiros. E agora vamos olhar para as previsões da meteorologia, mudanças no tempo, com aguaceiros e trovoada. Bom dia, Nuno Lopes. É assim? Vai ser assim o dia de hoje? Olá, Carla Viva, bom dia. Sim, hoje continuamos ainda com realmente uns aguaceiros por todo o país, condições favoráveis à ocorrência de trovoada. Basicamente este é o cenário. A mudança inicia amanhã, portanto, durante o dia da manhã, ainda há aguaceiros, mas já se notará a mudança. Vamos aqui dar então uma espreitadela aqui às imagens de satélite. Portanto, pode-se ver aqui pela circulação, aqui em termos de nebulosidade, a posicionamento da depressão ainda sobre a Península Ibérica, que vai afetar o estado do tempo ainda durante todo o dia de hoje. Aqui do lado dos Açores, pelo contrário, temos um anticiclone e basicamente não se vê aqui nebulosidade. Relativamente aos quadros, temos para a zona norte, então, durante o dia de hoje, aguaceiros generalizados, possibilidade favoráveis à ocorrência de trovoada, principalmente nas zonas do interior norte. Em termos de temperaturas, 24 graus para Bragança, 24 para Vila Real na zona mais interior, uma ligeira descida na zona mais litoral, Aveiro 24, Porto 23, Viana do Castelo também 23. O vento está de um modo geral fraco, tornando-se moderado da parte da tarde no litoral oeste. Ondulação até 1,5 m, temperatura da água do mar 18 graus. Também aqui na zona centro, aguaceiros ao longo de todo o dia, sendo mais favoráveis à ocorrência de trovoadas durante o período da tarde. Temperaturas 26 graus para Castelo Branco, 25 para Porto Alegre, Santarém, capital do distrito, com a temperatura mais elevada, 30 graus, Lisboa chegará aos 25. Em termos de vento, o vento será fraco a moderado, sendo moderado no período da tarde no litoral oeste. Em termos de ondulação, até 1,5 m, água do mar 18 graus. Relativamente à zona sul, também a possibilidade de ocorrência de trovoadas, neste caso na zona interior, nos distritos de Évora e Beja, mas de um modo geral, para não ocorrer aguaceiros, inclusive nas zonas mais litorais. Em termos de temperaturas, temos Beja com 28, Évora com 27, Faro chegará aos 25 graus, mais para o litoral temos Sagres com 24 e Setúbal irá chegar aos 28. Também aqui o vento será fraco, no caso na costa sul será o vento fraco de sudoeste, tornando-se moderado da parte da tarde, na costa oeste ele será fraco a moderado da parte da tarde, mas no noroeste.
A água do mar, na zona do Algarve, chegará aos 23 graus, sendo que irá ficando progressivamente mais frio, chegará a cerca de 19 graus na zona de Sagres. Na costa vicentina, temos também 19 graus e ondulação inferior a 1 metro na costa sul. Relativamente à Madeira, vamos ter períodos de céu muito nublado. Há a possibilidade até ao meio da manhã da ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte da ilha e também nas terras altas da ilha da Madeira. De um modo geral, o vento será fraco a moderado do quadrante norte, sendo fraco aqui nas encostas viradas mais a sul. Em termos de temperaturas, Funchal chegará aos 26 graus, Porto Santo igualmente 26 graus. A água do mar está nos 26 graus na zona sul e na zona norte 23 graus. Relativamente aos Açores, também um dia com o céu escuro muito nublado, alternando com boas abertas. Temos temperaturas que chegarão aos 27 graus em Ponta Delgada, sendo Angra do Heroísmo 26, Horta também 26. Em termos de vento, o vento fraco do quadrante norte, a ondulação será cerca de 1 metro, temperatura da água do mar 24 graus. Relativamente à Europa, um cenário relativamente distinto, pois vamos ter muitas capitais com o céu pouco nublado ou limpo, destaque para as temperaturas Atenas com 35 graus, aqui na Europa destaque a Paris, que irá chegar hoje aos 33 graus, Madrid 24 graus e aguaceiros. Nuno, amanhã mais uma mudança com o tempo para melhorar, é isso? Amanhã realmente já há uma melhoria. A depressão que está a afetar o território português e que já está em Espanha vai continuar-se a afastar para leste, enfraquecendo. Portanto, amanhã já só se espera aguaceiros e na metade norte e na parte também centro, mais para o interior. E a tendência é depois essa, daí para a frente? A tendência depois vai ser a diminuição de luminosidade. Teremos até dias bastante agradáveis, mas céu pouco nublado já para o final da semana e uma subida progressiva das temperaturas. Já voltamos a falar, Nuno, até já. Até já. Vai ser lançada hoje uma plataforma digital da Justiça. Permite agregar toda a informação relativa aos serviços de justiça. É possível, por exemplo, pedir uma certidão judicial eletrónica, o registro criminal ou saber o estado em que se encontra determinado processo. Esta aplicação digital implicou um investimento de 520 mil euros, com verbas do Fundo de Modernização da Justiça. O estabelecimento prisional do Porto criou instalações para visitas íntimas aos reclusos. Já há várias cadeias do país com este tipo de valência. Agora foram inaugurados 3 quartos na cadeia de Custóias. O projeto é para estender a todo o território nacional. Muitas cadeias já têm instalações para visitas íntimas dos reclusos. Foi agora inaugurado o serviço no estabelecimento prisional do Porto, com 3 quartos. É importante, claro que é importante, mesmo para a vida social da pessoa, e dá mais ânimo às pessoas que têm esposo, famílias, dá mais um bocado de entusiasmo. Porque os reclusos têm certas necessidades e muito tempo que aqui passam, quem puder usufruir disso é bom. O serviço destina-se aos reclusos que não têm saídas precárias. Na prisão de Custóias são abrangidos cerca de 450. Das pessoas poderem manter um relacionamento mais próximo, mais estreito com os seus parceiros, quer sejam casados, quer sejam juntos, quer sejam de outro sexo ou do mesmo sexo, aplica-se a toda a gente. E obviamente que isto também tem tem efeitos colaterais muito positivos, porque obviamente as pessoas ficam mais distendidas, portanto, mesmo em termos de segurança, isto é facilitador da segurança. Avanços na melhoria das condições de vida dos reclusos, assim como outros fatores essenciais. Celso Manata tinha denunciado a falta de profissionais de saúde nas cadeias, mas reconhece que já se deram passos concretos. Está a começar a ficar menos complicada. Ou seja, nós já tivemos autorização por parte do Ministério das Finanças e da Justiça para abrir um concurso público externo para médicos e enfermeiros. Não era o número que nós queríamos, mas já é positivo o número que nos deram. Obviamente não está resolvida, ainda temos problemas, mas está a caminho de ser resolvida. Em relação ao relatório divulgado recentemente de auditoria dos serviços prisionais e que dava conta do envolvimento de guardas na introdução de droga, telemóveis e outros objetos ilícitos nas prisões, o diretor-geral dos serviços adianta que foi demitido um funcionário e estão a decorrer os procedimentos para a aquisição de pórticos e câmaras de vigilância. O Oceanário de Lisboa foi considerado o melhor do mundo pelos utilizadores do site de viagens TripAdvisor. Mais de 28 mil utilizadores deram uma classificação e a maioria diz que a experiência é excelente. Em 2015, agora em 2017, é a segunda vez que o Oceanário de Lisboa recebe esta distinção do TripAdvisor, o site de viagens que tem mais de 300 milhões de utilizadores. 28 mil pessoas classificaram a experiência da visita, colocando o Oceanário no primeiro lugar da lista dos melhores do mundo inteiro. O conceito base da exposição é muito bem conseguido e toca muitas emoções. Nós
trabalhamos muito as emoções de quem cá sente. Se calhar não somos aquele aquário que tem os animais mais fantásticos, nem a melhor informação mais detalhada, mas a emoção que provoca em quem nos visita é muito grande. Desde que abriu ao público, há 19 anos, o Oceanário de Lisboa já recebeu mais de 21 milhões de visitantes, de 180 nacionalidades, uma média de 3 mil pessoas por dia. Really nice, wonderful. I really like the aquarium and it's quite calm. Although there are a lot of people, it's really impressive. Para o país, digamos, mostra que vale a pena fazer coisas e que conseguimos fazer coisas boas. A diversidade é imensa, né? Assim, questão dos oceanos, a diversidade de peixes, né? Das espécies, assim, a gente está muito encantado. E realmente a gente recomenda que, vindo a Lisboa, tem que conhecer, sim, o oceanário. São mais de 8 mil organismos, de 500 espécies, entre animais e plantas, numa imensa área de 20 mil metros quadrados. Temos um fim muito claro, que é a conservação dos oceanos. E todo o dinheiro que nós hoje ganhamos, e somos uma empresa rentável, é aplicada na conservação dos oceanos e na literacia azul, através da Fundação Oceano Azul também, que é o nosso dono. O Oceanário de Lisboa foi inaugurado em 98 a propósito da Expo. Há cerca de 2 anos foi concessionado por 30 anos. O grupo Jerónimo Martins venceu o concurso e pagou 24 milhões de euros. Minuto Verde. Estamos hoje num projeto de recuperação de um telheiro situado em Montemoro Novo. Esta estrutura, originalmente construída para o fabrico de telha e tijolo de burro, é atualmente gerida pelas oficinas do convento e pela marca, Associação de Desenvolvimento Local, na sequência de um protocolo com a Câmara Municipal. O telheiro da encosta do Castelo pretende dinamizar várias atividades locais, a partir de saberes fazeres tradicionais, estimulando utilizações inovadoras na atualidade. Mantém uma produção regular de tijolo e tijoleira, bem como de revestimentos cerâmicos como o azulejo e o mosaico, disponíveis para venda ao público. Os materiais e processos utilizados privilegiam a sustentabilidade ambiental, alimentando assim uma dinâmica económica sem a produção de resíduos poluentes. Os materiais, sobretudo os barros, têm origem local e a cozedura das peças é efetuada em fornos de lenha alimentados com sobras de limpezas florestais, também da zona. Para além disso, todos os materiais que não estão em perfeito estado de comercialização são totalmente reutilizados. Um projeto que vale a pena visitar. A Orquestra Nacional do Cazaquistão viveu uma noite especial. Estava a interpretar a Marcha Imperial da Guerra das Estrelas quando de repente aparece Darth Vader, chega ao palco, afasta o maestro e começa a dirigir a orquestra. Esta apresentação original aconteceu num concerto integrado no Fórum Económico de Astana, a capital do país. Chegamos às 9.